TPM Cast, o seu canal de teologia para mulher. Oi, meu nome é Edilane, pode me chamar de Lana, você tá com TPM e eu sou alienada de pai e mãe, confesso. Olá, eu me chamo Liviane Braga, sou psicóloga. Estaremos aqui tentando desenrolar esse rolo que é a alienação parental. Uiá! Oi, oi, oi! E eu sou a Priscila, advogada, e eu vou contestar a alienação parental. Ai, meu Deus. Esse trem vai ficar bom, né? Vai ficar muito bom. Sejam muito bem-vindas ao TPM, o Teologia para Mulher, com assuntos do âmbito teológico e coisinhas mais. A gente quer conversar sobre as coisas que são aí importantes para o âmbito eclesial e mostrar um pouquinho mais o que as mulheres têm feito, né? Bom, a minha escolha, a princípio, para a gente falar sobre alienação parental é porque é uma temática que está aí em voga. Embora hajam algumas discussões, a gente vai ouvir sobre isso aí da Priscila. A gente vai falar sobre aí a síndrome da alienação parental com a Lidiane. E antes de qualquer coisa, a gente precisa apresentar quem são essas pessoas, né? E aí vamos começar pela Lidiane. Ô, Lid, se apresenta aí para a gente, vai. Fale aí quais são as Pois não, loucuras da sua vida. tudo certo. Então, estamos aqui, né, juntos. Me chamo Lidiane, como já citei, sou psicóloga de formação e de ação, como costumo dizer. Também tenho mestrado e doutorado em psicologia, atuo como psicóloga clínica e também como professora. E para além disso, também sou teóloga e estaremos aqui juntos, né, discutindo um pouquinho sobre essa temática tão relevante, que é a alienação parental, e inclusive tão presente extraordinariamente, né, dentro das igrejas, inclusive, né. Então, vamos tentar discutir um pouquinho aqui juntos, vou tentar diluir, tentarmos, né, porque é tão complexo o tema, mas vamos tentar diluir juntas aqui, para a gente crescer mais um pouquinho na discussão do tema. É isso. Muito bem, muito bem. Dona Priscila, fale aí, doutora Priscila, a pessoa das defesas dos oprimidos. Então, vamos lá. Bom, como eu falei, eu sou a Priscila, sou advogada, e assim, trabalhando na área civil, né, não tem como a gente não atender processos de direito de família, né? Seja em direito imobiliário, que a gente está trabalhando, que a gente está se especializando, a gente se depara realmente com um processo de família, seja um inventário, alguma coisa nesse sentido. E essa questão do direito de família e alienação parental foram assuntos que eu orientei bastante alunos nos TCCs de conclusão, no trabalho de conclusão de curso, e assim, eu tive uns 4 alunos que eu orientei fazendo TCC, pesquisando nessa área, né, de alienação parental, e aí vinham diversas variáveis que confrontavam esse tema, né. Teve um até que foi interessante, era o antídoto para alienação parental. E aí foi uma discussão bem legal. E é isso, estou aqui também, né, para a gente tentar desvendar um pouco o que é isso, né, nada melhor que informação. E realmente o tema é bastante complexo, muito. Se a gente pensa em algo complexo, é mais, né? É E verdade. essa é a alienação parental que vamos falar hoje. E é isso. Certo. Legal. Bom, é importante, antes de entrar aqui na explicação, né, o pessoal, mas o que é isso, alienação parental, né? Que troço que é esse daí? Por quê? Qual a importância disso? E o que isso tem a ver com o mundo aí da teologia? E o que isso tem a ver com o mundo da igreja, né? Gente, tem muita coisa a ver, e tem muito mesmo. Por quê? Porque as pessoas estão chegando na igreja com essas histórias, e há pessoas dentro da igreja passando por isso daí,
e a gente consegue perceber isso. Então, é importante que a gente traga esse assunto, que ele é muito relevante, a gente quer conversar sobre isso e mostrar para as pessoas, porque talvez as pessoas estejam vivendo isso e, de alguma forma, isso pode ser agregador, né, para a vida delas. E uma coisa muito importante que eu quero, um pouquinho lá na frente, sem dar um spoilerzinho para perguntar para a Lid, é porque a gente tem os adultos aí que são os frutos da alienação parental, né? As pessoas que Sim. vivenciaram são os frutos, são as crianças aí de 50 anos atrás, 60 anos atrás, e 40 e 30, né? E são pessoas que acabaram vivenciando isso daí, aí elas constroem as suas relações e talvez elas até repitam isso depois, no casamento, né, que não dá muito certo. Então, a gente Uhum. quer mostrar aquelas coisas, e também algumas coisas que são boas, né, que tem uns adendos aí para a gente trazer nesse final. Certo? Bom, eu não me apresentei, porque eu sou a pessoa aqui da loucura deste produto do TPM. Essa semana perguntaram, ó, alguém mandou uma mensagem ontem para mim assim no Instagram. Poxa, mas ficou tão legal esse nome, que nome legal, né? De onde você tirou isso? Eu falei, eu acho que eu estava de TPM. Aí eu pensei, pô, TPM, deve ser isso, vai esse nome aí. O meu nome é Edilane, mas raramente me chamam de Edilane. Quando me chamam é porque alguém tá bravo comigo. Então, Lana é o nome que eu ganhei de meu papai. Eu sou bacharel em teologia, sou professora de história, profissionalmente atuo na área como profissional da saúde, sou missionário com meu esposo em tempo remoto, em missão urbana, temos um instituto social na minha cidade, estou aqui no Paraná, na terra do povo do pé vermelho, que fala porta porteira. Eu não tenho assim, essa alegria de falar de sotaque da Lidiane. Então é isso, meninas, vamos lá. A princípio, assim, eu vou trazer aqui um basiquinho e eu vou jogar depois para a Pri, e a Priscila vai abrir esse primeiro momento. Então, a pergunta é, afinal, o que é alienação parental? Para responder isso, eu vou trazer um resuminho básico e depois eu vou jogar isso para a mão da Priscila, para a parte específica aí da referente à lei, tá, Pri? Tá. Mas se entende, assim, a princípio, né, que a alienação parental, ela é uma programação de uma criança, né, seria como a programação de uma criança por um dos genitores, para que ela passe a enxergar e idealizar o outro genitor de maneira muito negativa. E ela vai nutrindo, a partir de então, sentimentos de ódio e rejeição por ele e externando tais sentimentos. Claro que estamos falando dos genitores aqui, mas a alienação pode acontecer em vários níveis aí da família. Estou certa, Priscila? Está na tua mão aí. Certíssima, certíssima. Parabéns. Ó, copiei e Ó, colei. então, assim, primeiro eu gostaria de falar assim, excelente a sua sacada em juntar psicologia e direito, né? E teologia, que, né, tá em tudo, porque a alienação parental nada mais é do que uma proposta que foi estudada de um psiquiatra norte-americano, Richard Gardner, nos anos 80. Não vou entrar nesse assunto, mas a partir dessa proposta dele, de estudo, ele concluiu que havia distúrbio em menores de idade que se encontravam assim na disputa da guarda, né, pelos seus pais. Então, quando tinha um rompimento ali das relações e tinha essa disputa, ele constatou que haviam sim distúrbios nesses pacientes que ele atendeu, e a partir daí ele criou uma teoria, e essa teoria virou lei aqui no Brasil. A lei é 13.318, ela entrou em vigor em 2010, e no artigo 2º ela traz o conceito, né? Mas antes, né, de conceituar o que está descrito na lei, eu gosto muito de conceituar as palavras, né? Então, alienação, se a gente for procurar o significado, é o ato ou efeito de alienar. Mas alienar no sentido de alieação, de alheamento, de alheio, né? De diferente. E parental é relativo a pai e mãe, a parentes. Parental não tem muita dificuldade, mas alienação às vezes causa um estranhamento, mas é no sentido de alheação, de alheio, né?
Então, a lei surgida em 2010, entrou em vigor em 2010, traz como conceito, né, agora praticamente o que a Alana falou considera-se o ato de alienação parental a interferência. Aí eu separei algumas palavras, né, desse artigo que descreve o que é essa lei. Então, é a interferência na formação psicológica, né, da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pode ser também pelos avós, ou até pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua guarda, ou autoridade, ou vigilância, para que repudie genitor ou cause prejuízo ao estabelecimento ou manutenção de vínculos com este. Então, eu separei interferência, eu separei promovida ou induzida, então, né, é algo que alguém faz, Certo. por um dos, para que repudiar também, ou cause prejuízo, a manutenção de vínculos. Então, assim, isso é muito sério, né? É muito sério. Só aqui a gente extrai, assim, assunto para 3 horas de conversa, mas a gente vai em frente. Então, nada mais é do que assim, a intenção da criação da lei foi dar mais conteúdo para que os juízes pudessem agir. A alienação parental, ela é considerada um abuso, uma violência contra a criança e o adolescente. Aí muitas pessoas podem se perguntar, gente, mas e o Estatuto da Criança e do Adolescente? Ele não é da década de 90? Ele não é de 1990? Mas ele já não previa isso? Porque desde os anos 80 já tinha estudos, já desde muito antes, né, como a Alana falou, os adultos de hoje são os que sofreram alienação parental, né, na infância, no passado. Sim, sim. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê isso, mas a lei, ela trouxe uma especificidade. Então, ó, se acontecer isso, o juiz vai determinar isso. Se acontecer isso, o juiz vai determinar isso. Ó, eu vou dar um exemplo. Chegou lá no fórum uma denúncia de alienação parental. As causas são várias, podem ser várias, né? Mas o juiz pode advertir o alienador. Ele pode ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado. Ele pode estipular multa para o réu, para o alienador. Ele pode determinar acompanhamento psicológico ou biopsicossocial, né, que é da assistência social, do serviço social e da psicologia. Ou aí, esses 4 primeiros que a lei descreve são os mais brandos, assim, né? Aí vem os 3 mais graves, mais sérios. Teve um até que foi revogado. Foi revogado em 2022. Então, 12 anos, a lei ali sendo usada, ela acabou sendo usada de maneira errônea, né? Mas depois a gente entra nesse assunto. Mas, assim, outras ações que o juiz pode exercer de acordo com a lei é determinar a alteração da guarda para a guarda compartilhada ou a sua inversão, determinar a fixação cautelar do domicílio da criança, ele determina que o domicílio vai ser aquele e ponto final, e declarar a suspensão da autoridade parental, e esse é o mais grave. Então, esse foi revogado em 2022. Tá, então, Mas Pri, assim, vamos lá, segura um pouquinho aí, segura aí, a tua emoção, vamos lá. Então, 2010, a gente tem essa lei sendo criada aqui no Brasil em 2010 por uma questão de especificidade. isso. Porque a terminologia, então, ela não existia. Não, Sabia-se que existia essa questão de conflito, mas sim, essa questão da especificidade, ela vem, então, a partir do Gardner. Ele era psiquiatra, né? psiquiatra. Lidiane, traz para a gente essa questão específica aí do que você encontrou, né, sobre a alienação parental, e aí você puxa ela para a questão da síndrome, para a gente juntar, né? A gente está falando aqui sobre uma questão Certo. em termo técnico, jurídico, né? Alienação parental, como que a justiça estabelece isso, e isso acontece porque existe uma questão de comportamento, então vai entrar aí alguém que é o profissional que vai fazer a verificação de fato se isso acontece ou não. Tô certa ou tô errada? É isso? Vamos lá, né? Já pegando aqui a fala também da Priscila, para a gente contextualizar e entender.
o certo. que são atos de alienação e o que é a síndrome da alienação parental, né? Que a gente está chamando aqui dessa síndrome. Como a Priscila trouxe, o Richard Gardner, já na década de 80, ele, em seus estudos sobre crianças de pais divorciados, ele começou a perceber que algumas crianças estavam apresentando fortes comportamentos de aversão a um dos cônjuges, a um dos genitores, na verdade, né? Aí já vítima do divórcio, um certo afeto irracional, negativo contra esse genitor. Então ele começou a estudar, né, fazer esses estudos com essas crianças, e ele propôs, junto com um grupo de pesquisadores, né, de psicólogos, inclusive, que isso seria um transtorno psicológico, né? E aí ele propôs ser a síndrome da alienação parental, né? Que alguns chamam de SAP. Ele propôs que esse comportamento aí fosse um transtorno, fosse classificado como um transtorno psicológico vivido pela criança por conta dessa manipulação psicológica de um dos seus genitores, gerando, portanto, essa grande aversão a esse genitor e que, de forma irracional, se apresentaria. Por exemplo, com críticas unilaterais. O pai por exemplo, o pai é só ruim, o pai não presta. Então, não tem aquela questão do tentar equilibrar. Em alguns momentos ele é bom, em alguns momentos ele é ruim. Não, eram críticas unilaterais que essas crianças apresentavam, bem como, por outro lado, um apoio indiscriminado ao outro genitor. Ou seja, enquanto que para um genitor essa criança apresentava essa aversão fortíssima, para o outro genitor essa criança apresentava um apoio indiscriminado. Então, tudo que esse outro genitor fizesse estava certo e o apoiaria. Vendo isso, Gardner e esses outros estudiosos tiveram essa proposta, inclusive quase entra na classificação do DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, quase entra como, de fato, sendo classificado como um transtorno, porém, um outro grupo de estudiosos discordou, esse grupo discordou e acabou não entrando no DSM, porque esse outro grupo observou que nem sempre essa aversão toda, esse afeto negativo voltado a esse genitor, era fruto de uma manipulação psicológica, mas sim de outros fatores. Por exemplo, condições culturais, condições socioeconômicas, a influência desse contexto socioeconômico. A criança ia para a casa da mãe, por exemplo, e lá na casa da mãe ela tinha um tipo de acesso a lanche, a lazer, por exemplo. E quando ia para a casa do pai, se fosse um contexto socioeconômico mais bem favorecido, essa criança tinha acesso a um outro tipo de lazer, a um outro tipo de alimentação, por exemplo, a presentes. Então, esse contexto socioeconômico influenciaria a aversão dessa criança ao outro genitor. Então, esses outros pesquisadores discordaram e aí acabou não se instituindo, né? Hoje nós não temos, aí a gente fala mais do senso comum mesmo, nós não temos a classificação como, de fato, um transtorno psicológico, tá? Não tem, foi essa proposta, mas aí acabou não sendo aceita, mas ainda se utiliza essa nomenclatura, já baseada nesses estudos, da síndrome da alienação parental. Mas aí o que é que se tem? O que é que se tem são os atos de alienação. E esses atos de alienação, eles podem ocorrer, inclusive, porque aqui a gente está falando eminentemente de algo que acontece com casais que estão passando por um divórcio litigioso, ou que passaram por um divórcio litigioso, geralmente. Mas a gente precisa lembrar que esses atos de alienação, e não a síndrome, tá? Se a gente pudesse classificar aí, né, como esse transtorno psicológico, esses atos de alienação podem ocorrer em qualquer contexto, como você já até citou aqui. Pais que moram juntos, que são casados, e, por exemplo, um pai dizia, quem manda aqui sou eu, a sua mãe não manda em você. Sua mãe lhe botou de castigo, mas eu estou lhe tirando do castigo. Isso seria um ato de alienação, por exemplo. Então, a gente precisa lembrar que essa manipulação psíquica da criança, né, para desautorizar, como esse exemplo que eu estou dando, a desautorização do outro é um tipo de ato de alienação. Isso pode ocorrer em qualquer situação, não somente em casais que se divorciaram. Tá? Então, a gente precisa ficar atento a isso. Hoje, o que a justiça, né, inclusive a lei que a Priscila traz, né,
cai muito em cima, é mais nesse agravo, né, que seria mais voltado a essa síndrome, ou seja, casos em que, de fato, observa-se uma grande aversão da criança, mas que ainda assim o psicólogo, nesses casos, né, o psicólogo forense, ele é convidado, né, para fazer essa avaliação da criança, ele vai analisar todos esses aspectos contextuais, para analisar até que ponto essa aversão é fruto de um ato de alienação ou se é fruto também de outros aspectos contextuais, como esses que eu já citei. Ficou Lid, claro? ficou. Então, Pois não. você trouxe aí uma questão muito importante. A gente está falando aqui de uma temática que parece que ela vai acontecer somente lá quando chegar no âmbito jurídico. E aí você está trazendo para a gente que isso acontece no âmbito da família. Sim, E é muito interessante a gente pensar em quem tem filhos nas relações ali no dia a dia, o quanto esse comportamento entre os pais ele pode afetar a vida dessa criança, então, né? Nesse processo de demais, formação da criança, né? Importante isso daí. demais. Realmente. E aí esses atos de alienação, a gente vê o quanto que eles, como você está citando, e aí eu já pego aí o fio da meada, eles vão repercutir, inclusive, na formação da personalidade dessa criança, vão repercutir, por exemplo, e aí tem alguns estudos que apresentam, não trouxe os estudos aqui, mas depois eu posso colocar, ou vocês buscam aí na internet, né? A internet nos ajuda nesse sentido, mas há alguns estudos longitudinais que mostram adultos que foram vítima de algum tipo de afastamento de um dos seus genitores e eles estão muito mais propensos, esses estudos apontam, a, por exemplo, apresentarem depressão, transtornos de ansiedade, baixa autoestima, apegos inseguros, ou seja, são aquelas pessoas que sempre estão inseguras em suas relações, parece que não pode confiar em ninguém. Então, vejam quantas repercussões psicológicas, e volto a repetir, não somente nesses casos em que se configuraria essa síndrome, mas nesses atos de alienação como um todo, né, que são essas tentativas de manipular, de fato, a mente da criança e do adolescente contra um dos seus genitores. E aí veja como isso acaba acontecendo nos pequenos atos do dia a dia dentro das famílias. Né? Só para a gente ficar um pouco mais claro de exemplos, né? Ou até mesmo de condutas que a gente poderia sinalizar como atos de alienação. A desqualificação, né, do genitor, aquela campanha de desqualificação. Então, está o tempo todo dizendo, seu pai não presta, seu pai não cuida de você direito, seu pai, e aí em casos de divórcio, por exemplo, seu pai não está pagando a pensão, cobre lá do seu pai a pensão, seu pai não presta nem para isso, seu pai é um babaca, seu pai é um banana. Veja que essas são falas que a gente vê, inclusive, nas famílias, como eu estou citando, que estão ali casadas, dentro do mesmo lar. Mas essa campanha de desqualificar o outro, né, de desqualificar esse genitor para esta criança, é um ato de alienação. Uma outra conduta seria prejudicar o convívio dessa criança para com esse genitor. No caso de divórcio, mesmo que seja estabelecido pela justiça ali os dias, que se for guarda compartilhada ou guarda unilateral, enfim, geralmente são definidos os dias, mas sempre que é o dia de pegar aquela criança, hoje ela não pode, porque hoje vai ter um almoço da minha família, então vamos deixar para outro dia. Ou então, não, hoje ela não pode porque vai ter uma programação na escola. Não, hoje ela não pode porque ela está doente. Então, esse atraso, né, esse prejuízo no convívio com o outro seria também um ato de alienação. A omissão de informação sobre essa criança e esse adolescente para o genitor. Então, não se fala sobre a vida escolar dessa criança, se ela adoece, também não se comunica ao outro genitor, se acontece alguma coisa com ela, precisa levar para o médico, enfim, também não se comunica. Então, se muda de endereço, por exemplo, também não se comunica. Então, isso também configuraria-se como ato de alienação, tá? Imputar o crime, esse outro genitor, por exemplo, são casos de abuso, né? Então, dizer que teve um abuso sem ter tido, por exemplo, então ele poderia se configurar também como ato de alienação. Essa dificuldade da autoridade parental, como eu já citei, né? Então,
o pai desautorizando a mãe, ou então a mãe diz, eu coloquei ele de castigo, e aí o pai diz, não, mas aqui na minha casa ele não fica de castigo, não. Então, essa desautorização do genitor pode se configurar também como alienação, tá? É o pai que diz, aqui na minha casa ele pode tudo, e a mãe, por favor, nesse final de semana, não dá o videogame a ele, por exemplo, e isso dentro até de casa. O pai chega do trabalho, por exemplo, e viu que a mãe botou de castigo. Não, pode sair do castigo que quem manda que sou eu. Então, essa desautorização é também uma alienação. Claro, gente, que aquela criança vai ver quem como bonzinho, né? Aquele que está tirando a do castigo, né? Então, veja que há uma manipulação por trás disso. Ô, Lídia, então vamos lá. A Priscila trouxe para a gente essa questão muito importante a respeito da parte jurídica, e você citou uma coisa muito importante, que é essa questão da prática dos atos, né? Porque a síndrome, ela Isso. entra. Como é que é o código mesmo aí da saúde? Ela não é considerada uma doença. Como é que é? O código é aquela da Não tabelinha está no lá? CID, não está no DSM também, Isso, né? DSM, é isso daí. Então, os atos em si, eles vão construindo esse negócio grande chamado alienação parental. A justiça, Isso. ela vai ter um momento que ela vai entrar nisso daí. Mas antes da justiça entrar nisso daí, Pri, deixa eu trazer uma questão aqui muito importante, que é o seguinte: eu falei sobre os 40, 50, 60, 70 anos aí de pessoas que vivenciaram isso, e dá a impressão que a gente vive um tempo muito diferente hoje. E me parece que quando a gente começa a voltar a fita, então lá atrás tinha muita alienação parental. Eu acho que a gente tinha muitos atos de alienação parental, né? Me parece. Uhum. Talvez por uma sociedade mais patriarcal daquele momento, né? Então as mulheres elas precisavam se submeter e aí eu vou trazer uma novela aqui, né? Vou ter que trazer, aliás, vou trazer duas novelas aqui, embora eu não seja uma pessoa noveleira, mas acabou eu assisti Pantanal a primeira versão, então vou contar aqui a minha idade, mas eu não vou contar a minha idade total, tá bom? Mas teve agora essa novela Pantanal de novo, que tem a lá Maria Bruaca, e a Maria Bruaca é detonada constantemente pelo marido e a filha, ela fica tentando intervir nisso. Poxa, como que você deixa, né, meu pai fazer isso? E eu acho que é por isso que aquela menina era passada daquele jeito, personagem lá de tanto ver essa coisa de denegrir a imagem aí da mãe para ela. E a gente está vendo agora na novela, eu não vou me lembrar o nome da novela, porque eu também não assisto, mas eu vi alguns trechos em que existe uma moça e ela tem um filho ali na novela, e tem uma mulher lá, que é aquela atriz, que eu também não vou lembrar o nome, porque eu sou péssima para lembrar o nome desse povo, mas essa avó fica falando na cabeça da criança o que a criança tem que fazer na visitação da pessoa lá, que eu acho que é do fórum, que está Uhum. designada para esse papel. Então, essa criança, ela fica ali o tempo inteiro ouvindo esse tipo de atos aí da parte dessa avó, e essa criança ama muito essa mãe, a gente percebe que ela tem um amor muito grande por essa mãe, e ela ama também o pai. E essa avó é um Uhum. diabinho nessa situação, né? E aí eu vou trazer um pouco aqui para mim, que eu falei lá no começo, né? Eu sou alienada de pai e mãe, porque de fato eu sou alienada de pai e mãe, embora eu seja muito alienada por um monte de coisa na vida. Mas os meus pais, eles se divorciaram, né? Eu era muito pequena. Eles se divorciaram antes de eu nascer, na verdade, e ficaram aquela coisa de vai e volta, e nesse vai e volta deu 7 filhos aí. Era um vai e volta bem interessante desses dois. Bem animado. Animado. Mas o que acontece? Quando eles estavam juntos, eles eram água e óleo. E quando eles se separaram, isso se tornou uma coisa absurdamente surreal. Então, assim, ao ponto da gente ser proibido mesmo de ter qualquer relação com o outro, e a justiça não existia para isso daí. A justiça não estava preocupada com isso. A gente não tinha essa definição da justiça para resolver isso. Então, quantas pessoas como eu, né, que tiveram esse tipo de experiência de viver essa fase
da relação conflituosa entre os pares ali, né, responsáveis por eles, e sem entender muito isso. E parece que passa isso batido na vida, e a gente cresce, né? A gente vai construindo a nossa vida, e a gente fala assim: não, é normal, os nossos pais se separaram. Ah, mas o teu pai agia assim, assado. Acontece que me parece que com o tempo, eu acho que hoje, com o avanço até aí dos profissionais, do comportamento, dos profissionais dessa saúde mental, as pessoas começam a buscar um pouco mais na memória. Eu estou errada, Lídia? As pessoas começam a buscar um pouco mais. Se parece que me afeta um pouco o comportamento que papai tinha com mamãe, que mamãe tinha com papai, que vovó tinha. Uhum, Mamãe falava muito mal de papai. Eu pedi no Instagram para algumas pessoas compartilharem algumas histórias, e uma pessoa contou assim para mim, é um rapaz, e ele contou assim para mim: olha, papai disse assim, vou comprar cigarro. E exatamente, ele falou, não é uma historinha não, eu vou comprar cigarro. Ele nunca mais voltou, eu tinha 5 anos. E eu passei o uhum. resto da minha vida, o resto não, mas pelo menos até uns 30 anos da minha vida, ouvindo mamãe não dizer nada que fosse bom dele, a não ser aqueles momentos em que ela acho que tinha saudade de alguns momentos que eles tinham de uma boa relação, daquela coisa da paixão, do tempo. E eu cresci uma criança com muita dor de estômago, eu tinha muita dor de estômago, muita, e ninguém sabia o que eu tinha. E depois, quando eu cheguei aos 30 anos, eu tive uma situação de intestino assim tão severa que o médico me mandou para um profissional da saúde mental. E ele falou: olha, eu quero que você vá conversar, você precisa. O médico que estava cuidando do sistema digestivo dele. E aí ele falou, eu não queria muito, mas eu fui. E quando eu fui, eu me deparei, eu não sabia que eu tinha sido tão estragado na minha vida. Porque aí, voltando lá, me lembrando assim das coisas, mamãe era muito cruel, ela era extremamente cruel. E aí, eu quero juntar duas coisas agora, o Lid, para que a gente consiga, nesse momento, levar essa questão dessa percepção desses atos quando ele chega ali no ato do divórcio mesmo e eles se intensificam, em que momento que se percebe quem que vai agir primeiro? Em que momento aí, quem que vai agir primeiro? A justiça vai agir primeiro? É a mãe, é o pai, é alguém que vai fazer a denúncia, vai procurar quem? O Ministério Público, a Justiça? E daí? Como que a gente entende isso daí? Quem que vai puxar isso? Vamos lá. Então, a gente precisa lembrar que nesse, a gente costuma aqui dizer na Paraíba, né? Não sei aí, né? Onde vocês Ah, moram, mas nesse meio de boi de fogo, ah, muito bom. porque no meio dessa confusão toda, a gente precisa lembrar que quem mais sofre é a criança. Então, a gente está falando, independente do grau desses atos de alienação, independente se essa criança comprou ou não essa ideia de alienação, independente da forma, né, intensa ou não, que esses atos de alienação vêm acontecendo, a frequência, inclusive, qualquer ato de alienação causa sofrimento à criança, mesmo que isso não seja percebido a olho nu, vamos dizer assim, ou mesmo que seja de forma inconsciente, mas que vai se manifestar de algum modo esse sofrimento. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa lembrar que todo e qualquer sofrimento psíquico, ele precisa de atenção, né? Então, a gente precisa lembrar também, para esses pais, inclusive, se você nos ouve agora, né, pai, mãe, enfim, você precisa lembrar que a formação da personalidade de uma criança depende da figura materna e da paterna também. Porque temos uma tendência, e aqui já falando, né, desse perfil do alienador, o alienador tem uma tendência de pensar que ele é mais importante, né, para esse filho do que o outro. Ei, eu estou aqui para te lembrar, né, que não, a mãe é tão importante quanto o pai e vice-versa. Então, precisamos entender que essa criança, esse adolescente que está sendo vítima aí desse processo de alienação, precisa de cuidado, precisa de atenção, porque grandes serão as repercussões se esse processo continuar acontecendo e se a atenção devida à saúde mental dessa criança não for dada. Então, eu costumo dizer, não somente em casos de alienação parental, mas em qualquer caso, né, de sofrimento psíquico,
que antes de qualquer coisa a gente precisa buscar ajuda psicológica para essa criança, né? E claro, e aí tá a Priscila aqui, né, para defender, né, a área jurídica, claro, e em busca dos direitos necessários. Afinal de contas, Pri, não, Lídia, então, peraí, vamos limpar esse trem aqui, ó. Tá lá, o casal se separou. Vamos pensar de maneira bem prática. Nós estamos pensando no casal separado, né? Que a gente tem que puxar a orelha é, aí dos atos aí durante as relações, mas nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente, lá na parte final, e vamos falar dos crentes, porque a gente quer falar dos crentes lá também no final, né? Desse comportamento uhum, dos casais cristãos. Mas vamos pensar assim: casal está separado, casal está divorciado. Aí se determina na justiça lá, né, Priscila, como é que vai ficar a questão legal aí de quem fica com a criança, tá definido e a grande maioria acaba ficando aí com a mãe. Então, Exato. se determinou aí qual vai ser o horário de visita, o período de visita, quanto tempo vai ficar, se a guarda é compartilhada, se não é. Se é compartilhada, sei, né? Porque parece que no compartilhado não acontece muito ou deve acontecer, isso piora a situação. Mas pensando assim, casal está separado, e aí eles não têm uma facilidade dessa comunicação, eles são duas pessoas com muito conflito, e aí alguém percebe que não está ficando muito legal essa conversa, né? Eu conheço aí um casal que eles estão vivendo esse contexto, essa situação. A menina uhum, está com uma determinada idade. Quando a menina era um pouco mais nova, eles tinham uma relação melhor, mas aí quando o pai se envolveu com outra pessoa, a mãe meio que despirocou assim, ficou meio doidona, e aí ela uhum, começou a criar contextos assim muito difíceis de dificultar na visitação. E aí a criança começou a falar algumas coisas, começar a trazer algumas informações, mas ele falou para mim que a criança é interessante, né? A criança fazia muita pergunta para ele, mas quando ele fazia pergunta para a criança para saber por que ela estava fazendo essa pergunta, a criança não falava. Então ele começou a perceber essa criança está sendo manipulada. E aí, uhum, nesse caso, como ele teve depois uma, duas, três dificuldades de visita, então ele procurou a justiça. Aí ele foi lá na justiça e ele disse: Olha, o meu direito do exercício aí da paternidade não está sendo cumprido, a outra parte tá dificultando a minha vida. E depois de um uhum, tempo entrou numa discussão assim muito maior, e aí teve que procurar um advogado. E aí essa mãe contou um monte de história, mas contou um monte de história. E aí, nessas histórias, ele percebeu que um dia ele foi conversar com a menina começou a chorar muito. Ele falou: opa, tem alguma coisa muito errada nisso. E aí, quando ele foi uhum, tentar estabelecer isso na justiça, a justiça falou, foi a primeira vez que ele relatou que ele ouviu isso. Olha, isso daí me parece uma questão de alienação parental. Então, vamos uhum, pensar que esse casal está lá, passando por essa dificuldade, e o pai percebeu que essa criança está com um comportamento assim. Esse uhum. pai, se ele não vai conseguir resolver isso com essa mãe, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar a justiça, então, Priscila? E daí, o que acontece? Exatamente. A justiça geralmente, né, chega na justiça quando as pessoas não têm diálogo, não têm conversa ou não conseguiram se ajustar nessa questão da separação. Os casos mais graves, assim, né? É muito difícil né, um casal que pensa realmente no bem-estar da criança, né, no melhor interesse para a criança, chegar nesse ponto. Então, assim, não necessariamente um casal que se separa, ele precisa da justiça. Ele pode estabelecer as regras ali, e enquanto a convivência está pacífica, né? Porque a justiça nada mais é que para trazer paz social, pacificação social. Então, quando o casal consegue estabelecer essa divisão ou esse trâmite, vamos dizer assim, separados, mas com um olhar de segurança para a criança, né? De, ó, vamos resolver nossos problemas aqui, que somos adultos, e as crianças a gente tenta fazer o melhor que a gente pode. Mas quando chega realmente a separação, eu vejo que já deve ter acontecido muita coisa antes de chegar nessa separação. Que a gente não acorda linda e bela, eu quero me separar. Não. As coisas vão se desgastando e os filhos sofrem, crianças sofrem, isso é inegável. Não, depende esse negócio de vou acordar me separando aí, depende. Esses dias perguntaram para mim a mesma pergunta que fizeram lá para a mulher
do Billy Graham, né? Perguntaram para ela se algum dia ela pensou em se separar, né? E ela falou: ó, separar nunca, imagina, amo meu marido, mas matar todos os dias. Eu, quando estou de TPM, por acaso, eu tenho muita vontade, assim, porque o meu marido, ele nasceu com dois defeitos. Eu vou dizer, meu marido é uma graça, mas o meu marido tem um defeito chamado tudo na beira e tudo aberto. Eu não sei se todo marido nasceu com esse defeito, mas o meu marido, eu disse para ele assim: olha, um dia alguém chegará em casa e me encontrará morta. E você vai ter que explicar como é que aquele jarro caiu lá de cima na minha cabeça, porque eu abro a porta, vocês não têm noção, gente, eu abro a porta do armário, todos os tapoé da vida, eles caem na minha cabeça junto, eles fazem um complô e caem na minha cabeça. Meu marido tem. Um dia eu vou contar para vocês o que meu marido fez com o meu nariz, que nós viramos piada. Mas isso eu vou contar no YouTube, porque eu quero ver se eu fico rica contando essa história, porque essa história é boa pra caramba. Então vamos lá. Ó, eu até pesquisei. O IBGE trouxe os dados sobre a guarda dos menores. 90% fica com as mães. 90%. Então, assim, é quase a totalidade de quando há separação com quem ficam as crianças. Oi. E aí, gente, vem os encargos com a separação. Vem a chamada pensão alimentícia. E Ah, aí? a E pensão. aí? Aí que o bicho pega. Então, mas só voltando, fazendo um parênteses, que eu queria dar minha opinião. Lembra que eu falei no começo que eu ia contestar a lei de alienação parental? Sim, verdade. Eu vim Conteste. aqui, eu vim aqui para isso. Tá, vai lá, conteste. Gente, a alienação parental, para mim, nada mais é do que uma violência contra o menor, contra a criança e contra o adolescente. E lei contra a violência já existe, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele É está lá, ele verdade. funciona. Então, eu vendo a Lide falando, olha, a mãe que desqualifica o pai, ela comete ato de alienação parental. Para mim, na minha cabeça, a Lide estava falando assim: a mãe que desqualifica o pai, ela está cometendo uma violência contra essa criança. Porque a É criança é verdade. 50% mãe e 50% pai. Sim, Aí, os avós que desqualificam o pai e a família dele. Então, assim, para mim, é tudo violência. E eu quero contestar isso falando exatamente isso. Né? A gente não precisa de uma lei tão específica para dizer o que é violência. Né? Mas porque essa lei ela tem alguns contras, Priscila? Tem, Muitos. eu vi hoje, eu não sei se é sobre isso que você vai falar, vamos ver se é isso que vai dizer. Eu estava vendo sobre essa questão de que pode acontecer de, na relação, a criança estar sofrendo alguma coisa com uma das partes. Por exemplo, a criança está na responsabilidade da mãe, mas o pai, ele tem um perfil abusador, é um pai violento, é um pai hostil, e ele quer agredir de qualquer forma, ele agride essa criança, mas ele consegue, de alguma forma, manipular esse sistema e utilizando isso da alienação parental contra a mulher, a justiça pode dar a ele o direito dessa visita até forçada, e a mãe vai lutar muito contra isso. Eu vi uma matéria alguns dias atrás, na pesquisa, de uma mãe que fugiu com a filha, exatamente por isso, que a justiça concedeu, e a mãe tinha lá a informação de que o pai, ele cometia abuso sexual contra a criança, e era uma menina de Exatamente. 7, 8 anos. É isso que você vai dizer? É Também. exatamente isso, Tá, né? então vai lá. As pessoas estão usando a lei de alienação parental para benefício próprio ou para se safarem de algum problema que estão causando com a criança. Aí eu volto a falar da separação, alguém tem que pagar a pensão. Quando a mulher, geralmente, eu vou falar a mulher, porque 90% dos casos as crianças ficam com a mulher, ela cobra a pensão, o cara não paga, some. Tem marido, tem homens que pedem demissão do emprego para não ter comprovação de renda. A mulher vai na justiça e pede a revisão de pensão. E aí o homem acaba acusando a mulher de ser alienadora e aí causa um problema infinito. Outros casos é exatamente isso que a Lana falou, que você falou, Lana. Abusadores
Olha só como é sério. Abusadores. Porque assim, gente, a justiça, vocês têm que pensar assim, tem até uma máxima, né, no direito. O ônus da prova é de quem alega. Se eu alego que alguém é abusador, que alguém comete violência sexual contra alguém, eu tenho que provar. E aí que entra o problema. Como que a gente prova abuso sexual, sendo que há estudos, há diversos assim, estudos mesmo da justiça falando que a grande maioria não tem como provações. Não tem, porque às vezes não houve uma penetração de fato. Às vezes não, na grande maioria das vezes. Não tem sêmen, não tem. Pode fazer tudo quanto é tipo de exame, não tem. E a justiça, ela é cega, ela precisa de provas. As provas servem para o convencimento do juiz. E se a gente está na justiça, eu preciso da resposta do juiz. Tá, então você está dizendo aí que necessariamente se isso não é comprovado, essa questão dessa violência mesmo física ali de ter um sinal, como que a justiça, a, como é que ela Aí, sabe o que avalia? tem Ah, acontecido? Correu o processo, como é um crime, violência sexual, ela vai para a esfera criminal. Na esfera criminal, se eu não tenho provas, o juiz não tem como condenar. Não tem. Ele mas, absolve. tá, mas isso Ele mesmo, absolve. tá, mas isso acontecendo no cível, se tiver essa suspeita, ele Então, vai para o criminal durante o cível também, ou se separa esse processo? vai. Não, vai Uma correndo coisa vai junto. resolver a outra. Vai Entendi. correndo junto. Não, uma coisa não resolve a outra. Tá. É esse o erro de muita gente. O que tem Explique. acontecido? Por falta de provas, tem a absolvição do criminal. Aí o abusador pega aquela cartinha e vai para o cível com tudo. Vai para cima da mãe e fala: Ó, tá aqui, ó, eu sou inocente, eu tô absolvido. Isso não quer dizer que no cível ele está absolvido. E o que tem acontecido muito, e muitos juízes têm dado a inversão da guarda para os abusadores por conta da lei. A lei está lá falando a inversão da guarda. O juiz tem que cumprir a lei. E aí ele tem uma prova que favorece o alienador, vamos dizer assim, né? Porque está imputando um crime, né, Priscila? Então, é considerado alienação a imputação de crime sem prova. Tem Então, prova. acaba que o abusador se favorece nessa hora, né? Exatamente. E tem acontecido muitos casos, e aí tem um grupo grande de advogados, de psicólogos, discutindo isso. Eles estão pedindo até a revogação da lei, mas aí no começo do ano passado teve essa atualização, mas aí eles ainda não, assim, tem muita gente ainda que não está satisfeito, mas tem acontecido realmente essa inversão. Aí o que está causando? Reação toda ação gera uma reação. Isso tem causado a inibição das mães de acusar. Quando elas ficam desconfiadas, tem alguma coisa que elas pegam no ar, ao invés delas irem e denunciar, por conta da falsa acusação de alienação parental, elas deixam de denunciar. Isso também tem acontecido. É muito sério, é muito grave, assim, é Certo. triste. Ô, E aí, Lid, no fim das contas, quem sofre são as crianças, né? São as então, crianças. isso que eu queria trazer aqui. Ô, Lidiane, então vamos lá. Uma das partes, aconteceu tudo isso aí que a Priscila falou, a gente tem até esses casos, né, dos problemas que a definição aí da própria lei tem gerado e até a dificuldade que a justiça tem. A gente tem uma justiça muito complexa, né? Meu Deus, como isso é difícil. Uhum. Aí você tá com essa criança, tá? Você é a psicóloga e é você a pessoa que vai fazer essa a análise, a cariação, como é que é o nome do termo que se faz aí? Depende. Se você estiver falando já uma situação que tiver no âmbito jurídico, né, e que o juiz pediu, né, solicitou uma análise Isso do daí, isso aí, psicólogo, seria isso, o psicólogo forense, né? certo. Ele já está com a denúncia em mãos e ele vai fazer uma avaliação psicológica dessa criança para verificar se esses atos de alienação podem se configurar, né, de fato como uma alienação parental a ponto, né, vamos voltar para o conceito lá de Gard,
de conceitualizar aí como essa síndrome da alienação parental. Então, esse psicólogo vai fazer uma avaliação psicológica, ou seja, é uma avaliação que se dará a partir de testes psicológicos, mas que se trata de uma avaliação muito subjetiva também. Afinal de contas, a nossa psique, né, ela é subjetiva, mas tentamos, por meios objetivos, fazer essa acariação, vamos dizer assim. Vejam que responsabilidade é do psicólogo, hein, gente? Pois é, exato. É o que eu estou pensando Muito aqui, né? grande. Se Muito. tiver um trabalho mal Geralmente, feito, geralmente, na justiça, sempre tem mais de um Isso, encontro. É um isso. acompanhamento mesmo, Isso obrigatoriamente tem que ser esse pela acompanhamento. dificuldade. Uhum. tá, e daí, Porque esse, ah, posso falar? aí você foi lá, o fórum determinou você foi lá, fez essa avaliação pelo tempo necessário, imagino eu, e você realmente percebeu assim, olha, não consegui perceber que de fato existe aqui atos Uhum, suficientes para declarar que essa criança está sofrendo alienação parental. Isso vai para o uhum, juiz e o juiz vai determinar lá, ó, não tem, não isso. está configurado, vamos seguir a vida, vocês dois entrem no acordo, vai continuar a visita aqui, vai continuar a visita lá e segue a vida. Mas chegou lá, você percebeu, olha, existem atos suficientes aqui e, de fato, acontece alienação parental. Vai chegar na mão da justiça e o juiz vai Uhum, determinar. O que o juiz vai determinar? O que pode acontecer aí? Ele pode revogar a visita, ele chama o cara aí, fala, ou chama a mãe, né, dependendo se está na responsabilidade do pai, chama a parte e diz, uhum. olha, você está cometendo isso? E daí, como é que é? Alguém chama o cara lá na chincha? O que acontece com o cidadão? E aí Priscila pode, inclusive, confirmar. Vou falar. No geral, a justiça sempre vem trazendo ou priorizando uma guarda compartilhada. Em qualquer situação de divórcio, os juízes hoje têm priorizado a guarda É a compartilhada. regra. Mas em situações assim, de fato, um dos genitores pode perder essa guarda e essa guarda se tornar unilateral. E a depender do que se tem, no caso, por exemplo, se for uma situação de abuso, que se tenha essa comprovação desse abuso, pode sim ser retirado o direito desse genitor encontrar-se ou então colocar algum tipo de condição, por exemplo, encontrar com esse filho somente na presença de alguém, né? Porque geralmente, pelo menos algumas situações que eu já vi, vem acompanhado muito, por exemplo, com um boletim de ocorrência, aí esse genitor pede um distanciamento, né? Então, às vezes esse outro genitor está até com essa medida protetiva, então tem o juiz obrigatoriamente vai colocar alguém, por exemplo, para acompanhar essa criança durante a visita, pela segurança dessa criança, aí o Estado concorda com Priscila, já temos leis que garantam essa proteção dessa criança, e aí o ECA vem garantir isso, e aí não tira, nesse exemplo que eu estou trazendo, tá, gente? Isso não é uma regra, estou trazendo um exemplo. Não tira o direito do genitor encontrar-se com esse filho, mas sob a tutela de alguém, né? Essa presença de alguém durante essa visita. E aí pode ser um avó, um avô, e aí o juiz delega quem for de direito aí. E geralmente nesses casos também há uma exigência de uma continuidade do acompanhamento psicológico dessa criança. Afinal de contas, precisamos garantir a proteção dessa criança, inclusive a proteção de sua saúde mental. Né? Então, eu volto àquela minha fala, que antes de qualquer coisa de justiça, de seja lá o que for, a gente precisa lembrar que há uma repercussão, né? Há um sofrimento psíquico que precisa ser assistido o quanto antes, porque quando se trata de criança e adolescente, gente, quanto mais a gente tarda esse acompanhamento, mais agravos a gente vai ter, mais consequências a gente vai ter. Então, quanto antes a gente chegar com uma intervenção, melhor, tá? Então, há situações em que o juiz até coloca, né, essa obrigatoriedade de um acompanhamento, às vezes, geralmente em situações assim, né, Priscila, o Conselho Tutelar, inclusive, entra, né, Uhum. aí para garantir que esse acompanhamento também vai acontecer, né, essa supervisão do conselheiro tutelar, né, então, tem uma assistência que é dada a essa criança, porque, lembremos-nos, quem mais sofre nessa situação é a criança. Então, para Exato. além das relações de poder, porque quando a gente fala em alienação parental, a gente está falando de abuso de poder, a gente está falando de uma relação de poder que é estabelecida
entre pessoas que muitas vezes são narcisistas, egocêntricas, que só pensam em si mesmos e querem muitas vezes até se vingar do outro por causa do divórcio, não aceitam o divórcio, não lidam bem, por exemplo, com o namorado que a ex-esposa arranjou, e se esquecem de que pode existir ex-esposa, ex-marido, mas não se existe ex-filho, gente. Então, os filhos, eles Exatamente. continuam sendo filhos. E a gente precisa Exatamente. respeitá-los, né? Precisa respeitar a integridade. Se a gente diz que os ama tanto, se a gente ama os nossos filhos, a gente precisa promover um contexto de saúde para os nossos filhos, e não promover esse contexto de disputa, muito narcisista, muitas vezes. É isso aí. Meninas, então vamos lá. Vamos pensar aqui para a gente finalizar essa conversa. Sim. A gente falou sobre o que é alienação, trouxemos aqui a explicação aí, né? Está bem explícito o que é alienação parental. Lídia, foi muito importante esse apontamento em relação aos atos em si, que Uhum. vão se tornando aí, eu acho que os grandes vilões, né? Eu acho que o ato em si acaba se tornando o grande vilão. Aí a gente Sim. tem o processo de como isso chegará até a justiça para que haja uma intervenção da justiça, a justiça se torne uma pacificadora. Só que aqui a gente está falando assim, do fato em si de relações que foram conflituosas, relações que não deram certo e culminou numa separação e os filhos acabam se tornando aí as principais vítimas dessa história. Então eu quero puxar aqui para a parte final, que ela é extremamente importante, que é o seguinte: e o que, que a igreja tem a ver com isso? Ah, vocês estão falando, mas o que, que a igreja tem a ver com isso? Gente, a igreja tem a ver com isso, que nós estamos vivendo, e nós vivemos um tempo em que as pessoas têm uma experiência de fé, e as pessoas chegam a Cristo, e há muitas pessoas divorciadas que chegam a Cristo, e elas vão chegar nas igrejas, e muitas estarão vivendo processos de justiça em relação ao divórcio. Há pessoas com novos casamentos e tem isso, e podem ser pessoas que a outra parte não teve essa experiência de conversão ainda. Então, é aquela pessoa básica, vou citar um exemplo aqui de uma pessoa que me relatou: olha, eu tive um casamento muito ruim, na verdade, eu errei muito no casamento, a moça me contando, eu errei muito na minha relação, e acabou que o casamento realmente acabou e nós tínhamos uma filha. E aí o meu ex-esposo se converteu, foi para Jesus e aí foi para a igreja e conheceu outra menina e ele acabou constituindo outra família com essa menina e teve uma outra filha. Só que ele sempre teve uma relação muito boa com a minha filha. Eu dificultei um pouco isso quando eu percebi que eu tinha feito um mau negócio no meu casamento. E até que eu passasse pela experiência de chegar a Cristo, eu percebi que eu gerei alguns danos nisso daí na minha filha. Por quê? Porque quando a minha filha chegou aos 16, 17 anos, ela não quis ir na igreja, porque quando ela estava com o pai, ela ia à igreja. E ela tinha os relacionamentos na igreja. Mas quando ela estava comigo, eu acabava dificultando isso para não deixar ela ir à igreja. Então, eu criava algumas outras coisas, porque, na verdade, eu não queria que ela tivesse muita relação com a nova parceira do meu esposo. Uhum. E isso parece uma coisa muito distante, mas não é. Não é. Nós temos hoje um índice bem grande de divórcio, inclusive divórcio entre cristãos, e a gente não vai discutir a temática do divórcio aqui, podemos discutir em outro momento, de novo aqui para falar da parte jurídica, vamos falar de aconselhamento e falar de Bíblia, mas a grande verdade é que nós temos hoje, me parece, que não só na prática do divórcio, mas nas relações ali dentro das casas dos nossos queridos irmãos cristãos, ou sejamos todos nós, essa questão dos atos, e esses atos parece que eles vão gerando alguns resultados aí que são danosos para a vida das pessoas. Então, eu queria assim que a gente pudesse observar nessa fase aqui do encerramento da nossa fala, qual é a maneira mais saudável que a gente tem de verificar isso dentro das nossas comunidades de fé, a gente sabendo que talvez isso possa estar acontecendo com algum casal que está chegando novo na igreja, algum casal que está em conflito na igreja, ou alguém que está ouvindo a gente aí, né, os cuecas da vida aí, as calcinhas da vida estão ouvindo, e estão dizendo assim, poxa, eu parece que eu estou fazendo isso daí.
parece que alguma coisa aí não está indo muito bem, então eu preciso resolver esse problema aí. Qual é a melhor maneira que a gente tem para a gente perceber isso à luz da palavra de Deus? Porque olhando para a Bíblia, eu fui tentar analisar aqui, né, onde que a gente pode encontrar isso na Bíblia, a alienação parental em si. A alienação parental em si, necessariamente, não vai ser algo tão específico que a gente pode encontrar isso, mas eu me lembrei muito ali daquele fato que acontece lá em Primeiro Reis, quando Salomão vai ter que resolver a questão lá daquela criança, que é aquela criança que morreu de madrugada, Sim, as duas mães tiveram essas duas crianças, uma acabou morrendo, e aquela mãe que perdeu o neném foi lá e pegou outro neném, e tem essa acusação. E chega lá na justiça e o juiz diz assim: ó, elas contam o que aconteceu, e no final quando ele diz, então vamos cortar essa criança no meio, resolve o problema, dá metade para cada Resolve. uma, né? E vai resolver esse problema. E, na verdade, esse problema não vai resolver. E se a gente olhar todos os conflitos que nós temos de relações aí ao longo da palavra de Deus, nós vamos perceber que esses conflitos são conflitos que vão ter muitos atos aí, né, de alienação. E aí nós temos essa questão na igreja, então eu quero separar isso em dois ou três momentos, que seriam aqueles novos casais que acabam chegando na comunidade de fé, e eles vêm desse contexto de muitos atos ali de alienação, Olide. E aí eles chegam na igreja, e aí me parece que a igreja tem aí então um papel muito importante de ser um interlocutor, né? Primeiro ela vai ensinar, claro, os princípios da palavra de Deus. Estou falando daquele casal que se converte, chega para Jesus e eles vêm cheio do pecado aí, cheio das manias do mundo, e já fizeram um monte desses atos alienantes aí dentro de casa, e aí a igreja tem uma função muito importante que na verdade, ser igreja, né? E ser uma instrutora de como que os pais devem agir de maneira saudável para que não danifiquem aí a imagem de um ou do outro tutor para essa criança. E aí também a gente tem as pessoas que vêm para a igreja, são pessoas que vêm de uma história de separação, de novo casamento, mas são as pessoas que vão chegando muito quebrada para Jesus. E as pessoas vêm com suas histórias de vida. Então, Lídia, eu queria assim que você me fizesse uma explanação, tanto da sua experiência, da tua formação teológica, né? uhum. De como que você percebe e você entende que a igreja deve dirigir, direcionar esses possíveis contextos aí, tanto dos casais que estão dentro da igreja, de repente cristãos aí com 20, 30 anos de casamento, que são cristãos e podem estar praticando esses atos, e Uhum. tanto dessas novas pessoas que vão chegando, elas têm essa história, elas trazem essa história, e a igreja precisa dar uma resposta. Como que você vê? Traz isso aí para gente. Então, acho que é preciso uma sensibilidade muito, muito grande da liderança da igreja e, por que não, falar de uma capacitação dos líderes das igrejas, que muitas vezes, infelizmente, acabam não estando muito aptos para lidarem com esse tipo de situação. Então, o primeiro aspecto que eu trago é a importância dessa liderança estar sensível a esse tipo de conteúdo, a esse tipo de assunto, e aqui eu já reforço a importância desse podcast como um aspecto informativo mesmo Sim, para a comunidade cristã, em especial aos líderes, né, que precisam estar sensíveis a essa temática, porque muitas vezes me dá a sensação, Ana, que a gente só espiritualiza demais as coisas e a gente esquece que nem tudo é espiritual. Questões que são psicológicas, questões que são jurídicas, inclusive, e a igreja precisa estar atenta e sensível a isso, né? Porque senão a gente só espiritualiza, tudo é do diabo, tudo é do pecado, o pecado, é, sim, e na prática, né? Como é que a gente pode lidar com esse pecado? Como é que na prática a gente pode lidar, né, com essas questões que se apresentam no comportamento das pessoas dentro da igreja, né? E levá-las isso a sério, né? Não somente a partir da oração, por exemplo, do jejum, mas também de ações que priorizem sanar diluir esses conflitos, né, na prática mesmo. Então, é preciso essa sensibilidade da liderança e é preciso, sobretudo, pregarmos e voltarmos ao amor. sim, Porque quando você traz aí o caso, né, de Primeira Reis, a gente está falando aí de um rei que vai ver qual é a mãe a partir do quê? Do amor que ela tem parte do por aquele amor. bebê, Sim, né? Porque aquela que for a mãe de verdade, que amar, de fato, aquele filho, nunca que vai permitir que seu filho seja morto ali. sim, Então, estamos falando de uma situação bem semelhante aqui, quando a gente fala dessa alienação. Se amamos os nossos filhos, então
não permitiremos que eles passem por esse tipo de situação. Então, a igreja pregar sobre esse amor, né? Retomar esse amor e lembrar-se, porque muitas vezes a gente só se lembra da primeira parte do versículo, né? Honra teu pai e tua mãe, mas a gente se esquece que, que, que os pais também não podem aborrecer os seus Sim, filhos, né? sim, Então, falar de alienação parental é falar desse aborrecimento dos filhos, você está aborrecendo os seus filhos, você está sim. gerando ira no coração deles. Então, acho que pregarmos e falarmos sobre esses conteúdos que são tão atuais e tão emergentes dentro da igreja, a partir do crivo do próprio amor de Deus por nós, né? Deus enquanto Pai, né? Enquanto Pai amoroso, eu acho que é um dos caminhos, sabe? E, ao mesmo tempo, também tentar trazer espaços de escuta dentro das igrejas. E volto de novo, né? Para isso, a gente precisa de líderes também capacitados. Sim. Espaços de escuta em que esses casais, essas pessoas que vêm quebradas, possam estar sendo ouvidas e sendo também saradas. Afinal de contas, é como Jesus disse, né? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, se a igreja é esse hospital, vamos dizer assim, né, da alma, a gente precisa também fomentar espaços de escuta e de cura dentro da igreja. E, se possível, aliada a profissionais da psicologia, né, trazendo essa escuta também profissional, essa escuta também qualificada, fazendo também essa parceria com profissionais de psicologia. Sim. E aí, Lid, eu acho que é importante isso para a gente entender que a gente precisa, a igreja precisa valorizar esse profissional do comportamento, esse profissional está aí para ser um parceiro, para ser uma extensão. A gente tem ouvido bastante essas discussões aí, a Bíblia ser suficiente para o aconselhamento cristão, e aí acaba se não utilizando um psicólogo que é extremamente importante e tem uma valia muito gigante. E aí, Sim. se há casais que chegam, assim, há pessoas que chegam na igreja com esse contexto, nós precisamos desse profissional da justiça, esse advogado cristão, para ele também ser um orientador e dizer, olha, eu estou com um problema, né? Meu ex-esposo ou minha ex-esposa, né? Eu estou aqui hoje vivendo uma fé, a gente tem vivenciado aí um ambiente muito ruim, está muito tóxico, né? O que que a gente faz? A gente procura a justiça e ter esse profissional aí da justiça, né? Ter esse advogado como um possível agente que vai intervir nisso e ajudar nisso daí, né, Priscila? Sim, sim. Eu gosto muito de falar da multipluralidade, né, da multiplicidade de áreas que podem atuar nessa melhoria ou levar algum bem-estar, né? Tem a enfermagem. Já participei de acampamento com uma técnica de enfermagem que detectou uma criança que com uma possível questão de abuso sexual. Olha Então, assim, só. foi sensacional, sabe? Advogados fazendo divórcios, pessoas que eram já conviventes com outras já há anos, 10, 12, 15 anos, e ainda não eram divorciadas dos primeiros casamentos. Olha O só. advogado foi lá, fez o divórcio, cobrou 2 cestas básicas do casal, da psicologia, né? Eu tenho uma amiga de coração, assim, falam até, perguntam até se a gente é irmã de aparência, mas a gente não tem nada a ver fisicamente. Mas eu acho que é o amor, a empatia das duas. E aí ela fala, Pri, tem coisas que a oração não vai resolver, curar, né? Tem coisas que precisa da gente fazer, da nossa ação na oração, né? Sim. Sim, Então, são múltiplas áreas, múltiplas faculdades, múltiplos profissionais que podem trazer esse olhar diferenciado mesmo, né? Essa empatia, esse amor mesmo, né? tentar aliviar os danos disso daí. Eu contei Sim. para vocês aí a experiência que eu tive, algumas vezes eu brinco um pouco com isso, mas é muito sério essa questão, ela traz danos para a vida das pessoas, e eu penso que é Uhum. muito importante, sim, a gente ter esse olhar atento, como a Lidiane falou, né? Ter esse amor, ter essa percepção do que pode acontecer com as pessoas aí dentro da nossa comunidade de fé, porque são pessoas que vão trazendo aí a bagagem, né, da sua vida, e isso pode se refletir aí até mesmo
nesse processo de educação, dessa mãe que teve essa experiência lá atrás, uma relação muito difícil, e aí ela acaba talvez replicando isso com os filhos, ou talvez ela não queira que isso aconteça, e ela pode ter um excesso aí de cuidado, talvez nessa maternidade dela, né? Eu creio que é isso. Eu creio que a gente tem informação suficiente aí para passar para essas pessoas que de Uhum. repente podem estar passando por isso ou que vivenciaram isso lá no seu passado, e elas podem procurar aí, procura o seu líder, procura o seu pastor, procure aquela pessoa de confiança aí, né? Uma pessoa da área do comportamento, uma psicóloga, e diz: olha, parece que eu vivenciei algumas coisas assim, isso aí eu preciso resolver, preciso falar sobre isso daí. E procurar também a liderança caso esteja passando por uma questão aí do divórcio, né? Cheguei para Jesus agora, tenho um outro casamento, tenho uma nova relação, mas tenho uma relação de conflito com a minha esposa, tenho uma filhinha, estou trazendo ela para a igreja. Como que eu faço isso, pastor? De que maneira que eu faço isso, que isso não traga nenhum dano aí para a gente, né? Porque agora eu já estou casado, já casei, eu fiz tudo isso antes de conhecer o Senhor. Eu estou falando das pessoas que chegaram para Jesus depois, tá, gente, dessas escolhas. Eu não vou nem entrar aqui no mérito específico dessa questão dos casais Uhum. casados hoje. Os casais casados Uhum. hoje é isso que a Lidiane apontou muito bem. Cuidado com esses atos que vocês têm feito dentro de casa nas relações. Cuidado com aquilo que você fala para tua esposa, viu, meu irmãozinho querido, muito lindo e maravilhoso, cheiroso. Quer Uhum. conversar com mamãe, né? Quer conversar com papai? Chama lá no cantinho, né? Você nunca assistiu Todo Mundo Odeia o Chris? Quando o Júlio fala, vem cá um pouquinho para a gente conversar, e sai dessa sala, e vai vocês lá para o quarto de escuta de vocês dois, e resolvam esse problema, porque o filho já tem que lidar também com as dificuldades deles, né? Eu acho que é Verdade. isso, meninas. Eu acho que é isso. A gente trouxe o apontamento legal, a gente explicou o que é alienação parental, a gente contou aqui as nossas histórias e trouxemos Uhum. aí algumas histórias de pessoas que têm passado por isso. E é muito triste. É como a Priscila falou. Quando está lá na justiça, é porque o caldo entornou num grau, vai ter muito dano disso, as relações acabam, é muito, muito pai. E outra, eu não vou defender nem mãe, defender pai, mas, gente, a justiça também é muito cruel com muitos pais desde a questão da relação aos alimentos, porque tem muita mulher que denigre demais a imagem do marido. E isso tudo é muito ruim, porque quem vai sofrer com isso é a criança. No final das contas, a criança vai se tornar esse adulto de 30, 40, 50 anos, esse adulto do dia de hoje. É isso aí, meninas. Meninas, vamos Sim. lá. Como é que a gente acha aí, o pessoal que quiser conhecer mais seu trabalho, Lidiane, como é que te acha nas redes sociais? Você tem o teu arroba, É, hashtag da pode ser no vida? Instagram, Ah, Lidiane com dois N's Y, ah. Lidiane Braga Psi, pode me encontrar por lá. Lidiane NNY Braga Psi, PSI. Isso, Olha, isso, muito Psi bem. Psicologia. A doutora da psicologia, teóloga, ó, ela estudou lá no mesmo seminário que eu, só que ela pegou agora. Eu peguei o tempo de amassar barro, lá em 1998. Ah, meu Deus, contei mais a minha idade. A brincadeira não está muito legal. Ô, Pri, como é que te acha aí para o pessoal saber um pouco mais, contratar os teus serviços aí, quem sabe, né? Ou pedir alguns conselhos aí para as suas vidas amorosas? Não, brincadeira. Gente, por favor, hein? Cuidem das crianças. Mas para me achar, Pri5Brito no Instagram, Pri 5, 5 de Pri 5, né? 5 de número, isso. Isso, Pri, o 5 no lugar do S, de isso. Priscila. Legal, Pri5Brito. E é isso aí. legal, legal. Ô, Lídia, você atende remotamente ou você só atende em loco? Não atendo também remotamente. Oia. Ô, Priscila, você também faz consultoria remotamente, se precisar? Faço, Ai, muito faço. bem. Aí, se alguém quiser treinar, entrar em forma, quiser sofrer na academia, por favor, siga meu trabalho. Eu até esqueci, gente, eu tenho uma conta no Instagram que está meio de molho lá, que eu preciso atualizar ela. Eu tenho uma assessoria chamada Core Multisportes, se vocês quiserem seguir, tá bom? @Core mesmo, CORE Multisportes. Eu dou umas dicas legais lá de atividade física, porque eu esqueci de falar que eu fui atleta 25 anos da minha vida.
Fui a primeira atleta ibero-americana dos 50 quilômetros de marcha atlética. Aquela prova que a gente não rebola. A gente não rebola. Isso é uma invenção das pessoas que não sabem o que é rebolar. Porque se você rebolar, você não faz marcha atlética. Meninas, muito obrigada por esse tempo. Eu espero que a gente volte aí para um novo tema aí sobre muitas coisas, tipo assim, o divórcio e novo casamento. Fica a dica, divórcio e novo casamento, viu, Lidiane? E espero que a gente possa ter um novo momento. E se você gostou desse podcast, por favor, compartilha ele. A gente vai subir ele no YouTube, a gente vai subir ele no Spotify, em todos esses trem que tem aí, e lá no Instagram. Eu vou pôr a minha cara linda e maravilhosa, os meus olhos verdes, e a gente vai se encontrar. Lidy, um abração para você, nos vemos. Priscila, um abração. Lidy, você quer encerrar contando alguma coisa para a gente aí? Não, só agradecer mesmo a participação. Estamos juntos. Eu também quero muito agradecer. Só finalizar, gente. Se a gente vai prevenir, vamos prevenir adequadamente, né? Olhar com um olhar adequado para a investigação. Não generalizar os casos. É isso, gente. Você ouviu o TPM Cast, o seu podcast de teologia para mulher, coisas do cotidiano e algo mais.